Seja bem-vindo à aula que vai clarear completamente para você o que é level design e como que isso realmente se aplica, como é que você aplica isso nos seus jogos, em qualquer jogo que você fizer. Fica comigo aqui até o final que eu prometo que na próxima vez que você sentar para fazer uma fase para o seu jogo, fase para os seus jogos, você vai ter muito mais clareza, vai saber mais o que você deveria colocar nas fases. Você não vai mais se sentir completamente confuso como se sentia antes. Vamos começar pelo termo. Level design é um termo derivado de game design. E é bom eu falar sobre isso, não para ficar muito técnico e tal, mas é porque tem muita confusão acerca desses termos aí. Muita gente pensa que game design é arte. É você fazer game design é desenhar um cenário, é desenhar um personagem, isso é game design, mas não é. Game design é você projetar o jogo, é você definir o pulo do personagem, como é que vai ser o tamanho, a altura do pulo, como é que vai ser a largura do pulo, quanto de vida o personagem tem, por que ele tem tanto de vida, quantas armadilhas tem no jogo, quantas fases tem no jogo, como são as fases. Isso é o que o game designer faz, ele projeta tudo como o jogo vai ser. E o level designer também faz isso, ele projeta tudo que vai ter nas fases. Ele não é o cara que desenha o prédio, que desenha o cenário, é o cara que projeta o que vai ter nas fases. Para ficar bem claro, eu tô aqui então no Super Castlevania 4. O que você acha que o level designer fez nessa parte da fase aqui? Você acha que ele desenhou os livros, desenhou aquela plataforma de livro ali, desenhou a plataforma que eu tô pisando, desenhou o personagem, desenhou a escada? Não. Esse foi o cara que definiu aonde que a escada vai estar, aonde que o inimigo vai estar, porque ele teve uma estrutura lógica para definir a posição de cada coisa na fase. E é ele então que vai montar a fase de fato. Sabe quando você mexe naqueles editores de imagem, de levels, né? Tipo o Mario Maker, alguns editores que alguns jogos te dão. Quando você pega assim os pedacinhos e coloca na fase, você está fazendo level design, você está montando aonde que vai cada coisa. E é claro que isso não é feito de forma aleatória, tem uma lógica por trás disso. Para você ter uma ideia de como é um level design totalmente aleatório, sem lógica, é só você ver a maioria das fases do Super Mario Maker. Muitas delas são somente um monte de coisa, um monte de armadilha, um monte de inimigo colocada aleatoriamente na fase. O cara vai pegando inimigo, colocando torre de inimigo e não se importa na posição de cada coisa, não se importa em ter uma estrutura, por que cada coisa está onde está. E talvez hoje você seja assim, meio aleatório, talvez sem clareza, não totalmente aleatório, mas sem clareza sobre por que você colocou aquilo ali. Você colocou ali só porque você acha que é legal. Não é essa a lógica que tem que usar. Tem uma série de fatores. Bom, você está no lugar certo para ter clareza sobre level design, porque aqui eu vou te apresentar 5 fatores que você deve levar em consideração toda vez que for fazer uma fase nova para o seu jogo. Isso se aplica a qualquer jogo, tá? Qualquer gênero, plataforma, fase, de passar de fase, de partida, 8 direções, qualquer coisa que você for fazer, tá? A primeira regra é a mais fundamental, você tem que acertar nessa daí, e também é um pouco mais difícil de acertar. E essa regra é: peça para o jogador fazer somente o que ele tem capacidade de fazer. Ou seja, antes de você colocar um desafio muito difícil para ele passar, você tem que ter apresentado uma série de desafios fáceis que vão dar para ele as habilidades que ele tem que ter para então poder passar pelo desafio difícil que você apresenta lá na frente. O que muita gente faz? Pega uma mecânica difícil, opa, tive uma ideia legal de uma coisa difícil para colocar aqui, uma plataforma que faz um giratório e é bem difícil de passar. O cara vai lá e coloca isso no começo da fase. O jogador não teve tempo de fazer nada, de aprender nada, e já foi direto para esse desafio completamente difícil, que é complicado demais para ele conseguir fazer, né? Então não dá. Chegando nesse desafio, não tendo a habilidade para passar por ele, o jogador vai se frustrar, vai morrer, se frustrar e vai sair do jogo eventualmente, né? E a gente não quer isso, a gente quer que o cara chegue até o final do jogo, é sempre o objetivo. Eu vou mostrar para você 2 exemplos de jogos meus, um que eu considero que eu acertei e outro que eu considero que eu errei, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui para vocês os 2 jogos. Primeiro temos um caso em que eu acertei nessa regra de você sempre oferecer para o jogador somente desafios que ele pode cumprir. E nesse jogo aqui, o seu objetivo é se matar. É um objetivo não muito nobre, mas enfim, eu tinha isso como limitação. Esse era o tema da competição que eu participei, da Game Jam que eu participei, e era você fazer um jogo que morrer é bom. Então eu tive essa ideia de fazer um jogo que você tem que se matar para passar de fase. Mas eu não queria de forma alguma usar tutoriais em texto, daquele tipo que eu falo, olha só, você tem que se matar para passar de fase. Eu acho isso muito chato. Eu acho legal o jogador aprender com o tempo. Então essa aqui é a primeira fase, a primeiríssima fase do jogo. Você abrir o jogo, você chega aqui. Um lugar onde você não tem escolha, a não ser cair num espinho ou cair num buraco. É só você escolher o seu lado. Olha só, eu escolhi o espinho. Morri, sucesso. O que isso ensina pro jogador? Ensina que seu objetivo é morrer.
né? Então agora, se não ficou muito claro ainda, tem mais uma fase em que você tem que se matar. Então vem pra cá, pá, vem pra cá, pá. Olha só, você morreu, sucesso de novo, agora você aprendeu. Então a gente aprende mais algumas coisas e tal, mas pensa se eu colocasse direto nessa fase aqui, ó. Podemos colocar essa aqui. Olha isso, cara. Tem essas coisas pretas. Você ficou confuso. Você sabendo só que tem que morrer já ficou confuso. Porque tem essas bolas pretas, essas bombas. Tem uma arma flutuante ali. Tem duas armas flutuantes. Tem dois bonequinhos. O que eles são? O que são esses bonequinhos? Muita gente erra nisso. Coloca essas coisas direto. O jogador direto em uma fase que ele tem que saber muita coisa que ele não sabe. E aí fica essa confusão. Aí eu venho pra cá. Como é que eu passo? O que eu tenho que fazer? Fica claro o que tem que fazer, sabe por quê? Porque ao longo das fases eu vou ensinando mecânicas para o jogador sem usar texto. Aqui, ó, aqui primeiro eu ensino sobre esse personagem, que ele na verdade te impede de se matar pelas bombas, tem que usar o espinho. Eu ensino só por meio das mecânicas, da fase, da progressão. Então esse foi um caso que eu acertei, eu achei muito bom o design desse jogo, na minha opinião. Algumas pessoas que eu vi testando, dificuldades que eu vi que elas tendo só na parte do pulo, ele ficou muito na risca, sabe? Aí fica meio ruim de você saltar para uma plataforma alta, mas fora isso não vi reclamações em relação ao design. E agora temos um caso que eu acho que eu errei em uma fase muito específica aqui, olha só. Temos aqui esse jogo em que o seu objetivo é chegar no final da fase e você tem que passar pelas plataformas. Só que para você passar pelas plataformas, deixa eu baixar o som aqui, E para passar de fase você precisa usar essas plataformas que são verdes ou azuis. E para você ativar elas, você tem que apertar um botão que você ativa uma cor e desativa a outra. Se você ativar uma, você vai desativar a outra, é automático. Então você vai passando assim, né? Beleza, por aqui tudo bem, tudo certo. Mas aí chegamos, ó, numa fase aqui, que é a fase 6. Onde é que está? Fase 6, tá aqui, beleza. Fase 6 tá aqui. Aí chegamos numa parte que tem esse desafio aqui, ó. Não é esse, tá? Não é esse aqui. Vamos pra frente. Isso aqui é passável. Aqui é um pouco mais estratégico, tem que apertar na hora certa. Mas chegamos nesse aqui que foi um desafio que me deram um toque, que eu concordei, que ele realmente ficou muito complicado. Inclusive eu assisti o meu primo jogando esse jogo e ele teve muitas complicações nessa parte aqui. Por quê? Até esse momento eu estava desenvolvendo no jogador a habilidade de controlar as cores e usar isso para achar a cor certa. Era só isso, era o jogador entender que ele tinha que ativar uma cor e desativar a outra. Era só isso. Mas aqui então, nessa parte, eu exigi muito da parte de... Opa! Nessa parte eu exigi muito da parte do conhecimento mais em agilidade, né, de plataforma. Olha só, tem que pular e trocar ao mesmo tempo e achar o espaço certo, sabe? Eu faço com facilidade, mas o meu primo, ele teve sérias dificuldades nessa parte aqui, porque tem muito espinho, tem muita plataforma pequenininha, sabe? Então eu errei nisso por quê? Porque até esse momento eu não desenvolvi isso no jogador. Eu não desenvolvi a capacidade dele de pular em plataformas pequenas, de pular em espaços pequenos, entende? Então chega ali, o cara pode se frustrar. O meu primo se frustrou bastante, com muito esforço ele passou, mas é porque eu tava na chamada com ele. Se fosse um outro jogador, teria fechado o jogo com certeza, se ele não teve habilidade para passar, né? Você tem que apresentar pro jogador só desafios que ele pode passar. E como é que você sabe que ele pode passar? Você vai apresentar vários desafios que vão elevando sua habilidade, seu conhecimento no jogo, para que chegue um desafio e ele já tem capacidade de passar daquele ali, né? Essa primeira regra ela é tão fundamental, cara, que se você acerta só ela, já basta, tá? Se você pegar essas 5 regras que eu colocar nesse vídeo e acertar somente a primeira, já tá muito bom. A segunda regra é você sempre introduzir novidades no seu jogo. Como é que funciona isso daí? Essas novidades podem ser novos objetos, por exemplo, você apresenta uma plataforma nova, você apresenta um inimigo novo, pode ser uma coisa assim, né? Ou pode ser também uma outra forma de você usar um mesmo objeto. Deixa eu mostrar um exemplo para você de como essas duas coisas funcionam. Vamos voltar aqui para o Ninja Seppuku. Vamos para a fase 1 aqui. Perceba aqui no Ninja Seppuku que na primeira fase eu apresento só a morte, né? A morte por espinho. Na segunda fase eu mostro a morte por bombas, que você tem que levar 2 bombas. Na terceira fase eu mostro o curandeiro, que te impede de curar de bombas. E na próxima fase eu te apresento a arma de pegar bombas, que você pode usar para matar o curandeiro. E na próxima fase eu te apresento a parede, que ela... Bom, você tem que quebrar ela para poder passar. Na próxima fase eu te apresento o ressuscitador, que é o cara que ressuscita o jogador. Então esse cara aqui te impede de se reviver até nos espinhos. Você vai ter que matar ele antes de poder passar. Na próxima fase eu apresento a arma de vento, que você pode atirar
e disparar vento e poder então empurrar os inimigos. Então tá, até aqui você percebeu que em cada fase eu fui rapidinho para você ir percebendo como vai evoluindo. Em cada fase eu apresentei uma nova coisa. Em cada fase eu apresentei um novo objeto, um novo personagem, um novo inimigo no caso, né? Ou uma nova mecânica, uma nova arma. Chegando então na fase 8, olha só, o que tem de novo aqui? Não tem nada. Plataforma você já viu, né? Tem o ressuscitador que você já conhece. E tem essa arma aqui. O que essa fase introduz, então, de novidade? Ela introduz a ideia de que você precisa ter muito cuidado com aonde que você dispara o tiro de vento. Porque, olha só, eu posso disparar aqui, que ele morre, certo? Aí eu posso me matar depois. Só que se eu vier aqui, ó, e optar por esse lado aqui, usar os dois ventos que eu tenho, porque essa arma aqui não funciona com... Ela só pode disparar 2 tiros, tá? Então acabou o meu tiro, eu perdi a munição. O que isso aqui mostra? Quer dizer que eu tenho que dar o tiro calculado. Eu não posso atirar que nem um doido, entende? Essa fase introduz essa ideia aqui. A próxima fase, ela introduz essa coisa que esmaga, mas não é tão importante. A coisa mais importante, a novidade que ela de fato introduz, é o cálculo que você tem que ter dos disparos e também das bombas que você tem, que você pode usar para matar os inimigos, beleza? Essa fase aqui introduz um novo objeto, que é esse aqui, que impede você de cair, tá? Você não pode cair aqui, somente o inimigo pode cair. É uma coisa nova que eu mostrei. E também mostra como você pode gerenciar suas bombas, ó, pegar ela e jogar pra cá, sabe? Você pode fazer isso. E essa fase tem esse intuito. Você percebe? Novidade não tem que ser somente uma mecânica nova. Então você talvez esteja perdendo muito tempo criando plataforma nova, criando inimigo novo. E isso está te botando muito pra baixo. Então, cara, você pode se esforçar também mais em colocar novidades para esses objetos. E tem um exemplo muito bom aqui, que é 2 formas de você usar uma plataforma que tem aqui, olha só. Tem essa plataforma aqui que se você atirar nela, ela empurra, ó, ela vai pro lado, beleza? Só que se você, olha só, se você tá em cima dela e dispara, você anda junto com ela. E isso eu introduzo na segunda fase depois dessa. Olha só, que você tem que fazer isso e não tem jeito a não ser fazer isso. Você tem que atirar para algum lado e você vai perceber que isso vai acontecer. Entende? Então você introduz novidades sobre mesmo os objetos que você criou. Isso pode servir também para, por exemplo, inimigos e dinâmicas em relação a inimigos. Vamos supor que você tem um jogo com um inimigo que ataca de perto e um inimigo que ataca de longe. Um inimigo que atira e um inimigo que ataca com espada. Aí você primeiro apresenta o com a espada, depois o que atira e depois os dois juntos. Os dois juntos é uma novidade, porque é uma dinâmica diferente. Você tem que cuidar do cara que está longe e também cuidar do cara que está perto. Então você tem que matar o de perto ou correr lá atrás e matar o que está longe primeiro, depois você foca no que está perto, sabe? Vai criar essa diversão diferente para o jogador, vai criar uma situação diferente para ele. A terceira regra tem muito a ver com a segunda e é a seguinte: você tem que mostrar as suas novidades pausadamente, não é jogar tudo de uma vez. Então aqui no Ninja Seppuku é uma novidade por fase. Né? Uma fase pode introduzir 2 novidades, mas isso é o máximo. Se for 2 novidades, uma é super pequena e a outra é a grande novidade que eu apresento. Então, eu posso colocar aqui uma grande novidade mesmo, é só uma por fase. Por que fazer isso? Pelo seguinte, cara. Quando o jogador tá no seu jogo, quando ele chega no jogo, a animação dele pode estar assim, ó, pode estar aqui em cima, porque, opa, jogo novo, tô ansioso para jogar, que massa! Aí, legal. O jogo vai caindo, então, a sua animação com o tempo, isso é natural. É só você pegar, por exemplo, uma montanha-russa. Se você for numa montanha-russa uma primeira vez, a sua animação vai estar lá em cima. Foi uma segunda, você estava animado ainda, mas já foi baixando um pouco. Talvez você se canse de ir na montanha-russa na terceira ida. Eu posso me cansar na quinta ida. Sabe, as pessoas se cansam em algum momento, não tem jeito. Igual você encontra um lanche na sua cidade, esse lanche aqui é uma delícia, eu nunca mais vou comer em nenhum outro lugar. Aí você pede 5 vezes seguidas nele. Você percebe que a quinta vez que você come esse lanche, já não é mais tão divertido, já não é mais tão gostoso. Então, a gente tem essa curva da animação e isso serve para jogos também. Então, chegou no jogo, subiu, foi caindo porque é natural. Aí agora você coloca uma novidade. É isso que serve a novidade, porque a novidade vai fazer subir de novo a curva. Opa, plataforma nova, estamos progredindo, estamos aprendendo coisas novas, está muito divertido. Aí vai caindo de novo. Aí você apresenta mais uma novidade. Isso pausadamente, olha só. Apresentou novidade, caiu, apresentou de novo, caiu, a queda é natural, você não tem como combater a queda.
você só pode lidar com essa queda no gráfico, né? E você lida com essa queda usando, então, a apresentação de novas novidades. Novas novidades é boa, né? Mas você apresenta novas coisas que vão fazer o jogador subir a sua animação. E por que você coloca elas pausadamente e não tudo de uma vez? Ah, porque eu vou colocar tudo de uma vez, o cara vai ficar super animado e não vai mais descer o gráfico. Mas não é assim que funciona. Eu percebo, cara, que quando você apresenta mais de uma novidade, o gráfico da animação, vamos supor, você apresentou 3 mecânicas em uma fase só. Você apresentou 3. O que acontece é que o gráfico, ele não sobe muito, ele sobe menos. Porque tem um pouco de frustração, um pouco de ansiedade, um pouco de estresse somado a essa novidade que você apresentou. Somado a essa animação que veio junto com a novidade. Por que ansiedade? Por que estresse? Porque, cara, quando chega uma novidade, quando chega uma mecânica nova, a gente pensa, como é que eu vou lidar com isso? Se tem uma coisa só, a gente pode lidar com isso, a gente pode aprender. Mas se tem 3 coisas, poxa, cara, eu não entendi muito bem como é que isso aqui funciona. Poxa, isso aqui tá muito difícil. Eu nem sei qual é o ataque desse inimigo e já tem esse outro aqui para eu lidar junto, sabe? Então, o gráfico, em vez de subir mais, sobe menos. Porque tem um pouco de frustração envolvida aí também. Então sempre coloque uma novidade pausada. Em vez de usar 3 novidades de uma vez só, coloca uma, depois outra, depois outra. E você sempre vai combatendo então essa queda do gráfico depois de um tempo colocando uma novidade. A quarta regra não é uma regra, é na verdade uma dica, que é sempre tenha o hábito de planejar antes de executar. Uma coisa que eu percebo muito nas fases do Mario Maker, por exemplo, que são aquelas coisas horríveis que o cara coloca um monte de inimigo, um monte de torre e não tem nenhum nexo, é que o cara não planejou. O que ele fez? Ele pegou, né, o gamepad do Wii U, pegou o ponteirozinho e foi assim, ó. Ah, agora eu vou colocar uma torre. Colocou uma torre. Vou colocar o Bowser aqui no meio, né? Um chefe no meio da fase. Aí o cara faz isso. Não tem planejamento, é só execução. E só o ato de você pegar uma folha de caderno, pegar talvez um bloco de notas, pegar talvez um papel quadriculado, pegar talvez algum editor de níveis de outro jogo, ou algum programa de editor de níveis, e começar a planejar nesse editor, você já vai ficar mais calmo, já vai pensar. Porque só o ato de planejar, de se propor a planejar, já vai te tornar mais estratégico, mais técnico, mais lógico do que o doidão que você seria se você executar na hora. Dessa forma você sempre vai ter um porquê. Cada fase vai ter uma missão, vai ter um objetivo. No meu caso, com Ninja Sepulcro, que foi o jogo que eu mais gostei do design que eu fiz até hoje, eu peguei as fases e coloquei. Eu peguei um conjunto de mecânicas, né? A garra que pega bombas, a arma que dispara vento, a bomba, o espinho, o curandeiro, o ressuscitador. Peguei tudo isso e coloquei fase a fase. Essa fase aqui eu vou introduzir o ressuscitador. Essa fase aqui eu vou introduzir a garra. Aí depois eu pensei, como é que eu vou introduzir? Como é que eu vou ensinar o jogador a usar essa arma? E aí sim foi a forma que eu montei. Então, quando você tem esse planejamento, que pode ser primeiramente escrito, depois desenhado, né? Porque vamos supor, você escreve fase 1, eu vou introduzir a garra. Aí depois você desenha como é que a fase é, sabe? Pode ser assim, pode ser primeiro um, depois o outro. Você que sabe, você vai achar o seu jeito. Mas quando a gente faz isso, quando a gente só se senta para planejar de qualquer forma, a gente já fica muito mais comprometido do porquê de cada coisa estar onde está. A gente sempre pensa aonde cada coisa vai estar e assim a gente vai fazer uma fase muito melhor. A quinta e a última regra é que você deve testar a sua fase com várias pessoas diferentes. Teste as suas fases do seu jogo. Existem algumas coisas que você pode antecipar, mas não é tudo. Por exemplo, na primeira regra, você pode colocar uma mecânica, colocar um desafio, que você não acha que é tão difícil. Só que você só não acha. Você vai ter a certeza quando você colocar para testar. E você não pode usar você como métrica, porque você pode pensar, né? Ah, não, eu tô testando, eu abri a fase aqui e eu percebi, não tá muito difícil, tá tranquilo. Mas o seu nível de habilidade, em relação aos jogadores que vão chegar no seu jogo, é completamente diferente. Você tem que entender que a gente vira um expert no nosso jogo. Quando a gente começa a fazer, a gente é o melhor jogador do nosso jogo. Então você precisa colocar outras pessoas para testarem. No caso do meu erro ali com a fase que eu mostrei para você que ficou muito difícil no Polarized Giants, no jogo dos gigantes que estão ali atrás de você, não atrás de você agora. Mas é bom olhar para garantir, né? O erro foi que naquela parte ali eu consegui passar tranquilamente.
Porque o meu nível em jogo de plataforma é alto, eu jogo muito jogo de plataforma. Eu já zerei Donkey Kong Country Tropical Freeze 100%, 101%, né? O jogo vai até 101. Então pra mim é fácil, mas aí eu fui jogar com meu primo. Meu primo, ele não joga jogo de plataforma, ele não tem a costume de jogar jogo de plataforma. Ele teve sérias dificuldades ali. Aí depois eu mostrei pro meu irmão. Meu irmão veio jogar aquela fase e ele conseguiu passar também com a mesma facilidade que eu passei, porque ele também joga muito Donkey Kong, joga muito Mario. Então você vê, não tem como usar você como métrica, ainda mais você que é o criador, porque você vai ter ainda mais habilidade no jogo porque você já testou muito. E outra razão para você testar tem relação com a segunda e com a terceira regra, que é você introduzir novidades, né? Você pode presumir, você pode achar, por exemplo, que nessa parte aqui da fase já está um pouco entediado, né? O jogador já está um pouco entediado. Então vou colocar uma novidade aqui. Ou vou colocar uma novidade na fase 3, porque na fase 2 o cara estava tranquilo ainda. Mas se você vê, isso é você achando as coisas, você não tem certeza. Você só vai ter certeza quando você colocar para testar, não é? Então vamos supor que você colocou a novidade ali, só que na verdade o jogador já ficou entediado muito antes. Você não antecipou que ele poderia ter ficado entediado antes. Não tem como você antecipar. Não tem como você ter certeza. Só vai ter certeza se você testar. E aí, quando o cara ficou entediado, ele saiu do jogo e nem chegou a ver a novidade que você colocou. Ou talvez, quando você colocou a novidade, o cara não estava entediado, ele estava muito animado ainda, com uma outra mecânica que você introduziu antes. Mecânicas são plataformas, espinhos, coisas assim, tá? Aí então você introduziu isso, ele estava super animado, e quando você colocou uma novidade, ele pensou, ah, não, eu ainda queria me divertir com a outra mecânica. Ela estava muito boa. Já aconteceu isso com você em algum jogo? Já aconteceu comigo. De ter achado uma coisa tão divertida que quando sumiu do jogo aquela coisa, eu fiquei triste. Percebe então por que é bom testar? Então siga bastante essa quinta regra aí. Coloca para testar em fóruns, em grupos no Facebook, em grupos de desenvolvedores. Coloca pessoas que não jogam para testar, pessoas que você acha que são do seu público. Não tem porque você fazer um jogo para adolescentes e botar sua mãe para testar. Não vai funcionar, né? Então coloca pessoas que são do seu público-alvo e aí você vai conseguir então tirar boas métricas do seu teste. Quando for criar fases para os jogos, nunca se esqueça dessas dicas que eu tenho certeza que vai ficar muito melhor. Espero muito que tenha te ajudado esse vídeo aqui. Então, por favor, clica aqui para se inscrever no canal e também clica aqui para você receber uma série de dicas sobre como começar a criar jogos com o pé direito, do jeito certo, tá? São várias dicas muito boas, gratuitas, para você que quer começar evitando frustrações. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Deixa um comentário aí também, tá?